graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus soberano Criador. Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Amigos, um bom dia. Estamos reunidos neste quarto domingo da Páscoa e eu gostaria de saudá-los com a palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com esta palavra iniciamos este culto. Em nome do triuno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero convidá-los a termos uma palavra de oração e logo após um momento de louvor. Pai amado, pedimos neste momento que Tu abras o nosso entendimento e ilumine o nosso coração e a nossa mente, para entendermos, Senhor Deus, da Tua palavra, ela que é um esteio e um forte amparo em tempos tão incertos nos quais vivemos. Estende a Tua graça a todos os que necessitam e que também possam, através desta pregação que virá e deste culto, encontrar consolo e também, Senhor Deus, direção em Ti. Assim nós oramos, invocando a Tua presença entre nós. E assim como caminhaste com o Teu povo na antiga aliança, Senhor Deus, revelando sempre a Tua presença entre eles com o Teu amor leal, faça conosco também. Assim nós oramos em nome de Jesus, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, um só Deus em glória e majestade. Amém. Vamos louvar a Deus. E rendemos a Ti.
Queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão no Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, dando continuidade a que ouvimos no último culto. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Passo a leitura. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, nós temos que rememorizar algumas coisas que ouvimos na última semana, no último culto. João escreveu essa carta com dois propósitos básicos em mente. Primeiro, expor os erros doutrinários dos falsos mestres gnósticos. Segundo, confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos e na certeza da salvação em Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Podemos perceber mais uma implicação de nossa pregação a partir do texto que ouvimos, que a doutrina apostólica é a base da verdadeira comunhão entre os crentes e dos crentes com Deus. Por isso, a palavra de Deus deve estar em alta estima no coração dos cristãos. E aqui também, ainda resumindo um pouco o que ouvimos semana passada, cabem as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, que significa maldito. Portanto, precisamos ter clareza que o Evangelho de Jesus Cristo está todo cristalizado no testemunho dos apóstolos que escreveram eles, e estes testemunhos estão nas Sagradas Escrituras. Devemos zelar, amar e crer nas verdades reveladas pelos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Analisando agora o texto que acabamos de ler. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Os apóstolos ouviram o que Cristo ensinou e transmitiram aos discípulos. E dessa forma, a autoridade do ensino apostólico remonta a quem? Ao próprio Senhor Jesus. A esta autoridade, João está apelando. Olha, eu tenho uma autoridade que estes falsos mestres não têm. Eu ouvi diretamente de Jesus, eu estive com ele, junto com os demais apóstolos. Segue agora. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui está a mensagem que João ouviu de Cristo. Ele ouviu do próprio Senhor Jesus e quer transmiti-la fielmente aos seus leitores. Temos aqui uma referência ao caráter santo e justo de Deus, conforme ele registrou no seu Evangelho. Vejamos essas referências. Em João 17:11, Pai Santo. Em João 17:25, Pai Justo. E no Evangelho segundo Mateus, lemos em Mateus 5:14, Perfeito. Além de tantas outras citações, onde Jesus, de forma direta ou indireta, acentuou a santidade e a justiça de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, esta luz tem a ver com o caráter, os atributos de Deus, especialmente aqui a santidade e a justiça. Dois conceitos sobre Deus estão presentes na afirmação Deus é luz. Primeiro, Deus é puro e separado do pecado, incapaz de errar, assim como a luz é pura e cristalina. Vejamos dois textos paralelos das Sagradas Escrituras que nos auxiliam. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 1 Timóteo 6,16, Paulo escreve, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A santidade de Deus é absoluta, sem qualquer mancha. Cada faceta da natureza de Deus e cada aspecto do seu caráter pode apropriadamente ser chamado de santo, santo, santo. Precisamente porque Ele o é. Aqui estamos diante da pureza de Deus que não pode tolerar qualquer forma de pecado. João enfatiza este ponto acrescentando de maneira enfática: nele não há treva nenhuma. E com essa afirmação, ele está sublinhando que em Deus não há absolutamente nenhuma característica relacionada às trevas, tais como pecado, ignorância, erro, contradições, injustiças, falhas e tudo aquilo que faz parte da nossa natureza pecadora. Nada disso há em Deus. A segunda coisa, a santidade de Deus traz luz aos pecados mais íntimos do nosso coração. Diante dos olhos do Senhor, nada pode ser escondido. Em Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão do Cristo glorificado, e os seus olhos são como chamas de fogo, e isso significa que o olhar de Cristo penetra profundamente o mais íntimo de nossa existência, e nada pode se esconder, nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma ignorância, absolutamente nada foge ao olhar de Deus. Nada pode ser escondido. Assim como nada pode ficar oculto quando se acende uma luz no seu esplendor. Deus conhece e revela o verdadeiro caráter de cada pessoa, mesmo que elas tentem escondê-lo. Não há nada que se faça em oculto que não será trazido à luz pelo olhar de Deus. Ele conhece as nossas faltas, por mais secretas que sejam, por mais que se desejem ocultá-las. Em Isaías 6, versículos 1 a 5, o profeta, quando foi posto na presença de Deus, sentiu-se compelido a confessar seus pecados, pois a luz da santidade de Deus o tornou transparente diante de Deus e diante de si mesmo. E ele exclama: ai de mim que sou pecador. Quando a luz de Cristo brilha, quando o olhar de Cristo é colocado sobre o ser humano, no seu fulgor, ele leva a confissão de pecados e reconhecimento da condição miserável e corrompida que estamos devido ao pecado. Nos leva ao arrependimento. Portanto, uma vez que Deus é luz, todo que confessa ter um relacionamento com Deus deve revelar certas qualidades em sua vida. A linguagem radical que João usa na passagem para expressar essa ideia se baseia no contraste gritante entre luz e trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, nos assevera João. Diante da santidade de Deus, João descreve duas alternativas quanto aos que professam conhecer a Deus. Primeira, manter comunhão com Deus significa participar com Ele de algumas coisas em comum. A ideia central por trás da palavra grega koinonia, usada no original grego, que nós traduzimos por comunhão, é de uma relação estreita e mútua. Portanto, ter comunhão com Deus significa se identificar estreitamente com Deus. Agora continua João: imaginem se ao mesmo tempo em que afirmamos ter comunhão íntima com Deus, andamos em trevas. E trevas nos escritos de João é usado para simbolizar as trevas espirituais e morais, ou seja, andar em trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e rebelde contra a sua vontade. Pois estamos afirmando algo que não é verdade. Aqui João desmascara os falsos mestres, que diziam ter um conhecimento especial de Deus, ao mesmo tempo que permitiam que se vivesse uma vida pecaminosa. Os falsos mestres gnósticos diziam assim: bem,
O espírito é puro e o corpo vai ser destruído e tu podes viver com o teu corpo da maneira que tu queres. Contanto que tu tenha certo conhecimento espiritual elevado, o que tu faz na tua vida não tem importância nenhuma. Pode viver uma vida pecaminosa. E isto era um erro diabólico, por isso são chamados de anticristos. Os falsos mestres que João combate em sua carta ensinavam que aquilo que se faz, portanto, com o corpo não importa, pois não atingem o espírito do homem que era considerado inviolável, sublime, blindado. Cabe aqui lembrar que o princípio que João estabelece contra os falsos mestres aplica-se também para a nossa época. Não só para aquele momento específico, pois o verdadeiro cristão, em todas as épocas, em todos os lugares, reflete diariamente o caráter santo de Deus em todos os aspectos da sua vida. Os seus atos, mais do que ele diz, afirmam, revelam o estado real do seu relacionamento com Deus. Não é quanto você fala a respeito de Deus, ou conhece a respeito de Deus pela palavra de Deus, mas é o quanto esta palavra de Deus é acolhida em tua vida a ponto de que pelo poder do Espírito Santo tu és a cada momento sendo feito nova criatura, moldado à imagem de Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz. Esta é a segunda alternativa. Andar na luz é o oposto, de andar nas trevas. Este conceito vem do Antigo Testamento. E podemos encontrá-lo em Isaías 2,5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. No Novo Testamento, essa expressão significa viver na presença de Deus, de andar iluminado pela luz da sua santidade. Nosso coração e a nossa mente estão neste processo totalmente abertos, revelando todas as áreas de nossa existência, expondo de bom grado a luz de Deus, para que, iluminada a nossa vida, ela possa ser corrigida e transformada por Deus. Em outras palavras, duas coisas aqui para refletirmos. Nosso estilo de vida está aos poucos se conformando ao que Deus nos revelou sobre sua natureza e vontade? A nossa vida, de fato, está sendo moldada pela vontade de Deus? Vejam, a palavra de Deus tem indicativos e imperativos. E é por causa dos indicativos que podemos viver os imperativos. É porque pela graça somos salvos, é porque Deus nos ama e nos chama, e nos santifica e nos perdoa. É que podemos viver as exigências também do Evangelho. Os indicativos nos capacitam, porque são dons de Deus a viver conforme Deus requer pela sua palavra. A segunda coisa, diferentes de Adão e Eva, que fugiram e se esconderam da presença de Deus no Éden, a fim de ocultar seu pecado, nossa vida será marcada, se somos de fato cristãos que andam na luz, por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão. Estaremos prontos, não para fugir atrás da moita de Deus, mas estaremos prontos a admitir os pecados, quando a luz da presença de Deus assim os revelar. Quando o mais profundo do nosso ser vier à tona, quando os pecados ocultos, que temos vergonha de admitir até mesmo na solidão do nosso banheiro, diante do espelho, vierem à tona. Quando isso acontecer, se de fato andamos na luz, admitiremos a nossa culpa, buscaremos o perdão de Deus. E aí vem outro indicativo de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Segue João, mantemos comunhão uns com os outros. Os que andam em trevas mentem e enganam a si mesmos. Porém, os que andam na luz experimentam benefícios extraordinários. E um desses benefícios é ter comunhão com os apóstolos.
ao aceitarmos e crermos no testemunho deles com relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. Agora, a este benefício de ter comunhão com a doutrina dos apóstolos, soma-se a comunhão dos crentes, que é mais do que a simples socialização no culto ou em programas agradáveis na igreja. Ela é fruto direto da doutrina dos apóstolos e gera um relacionamento estreito, transparente, mútuo, sincero entre os crentes, porque é um relacionamento firmado por um indicativo da cruz, é um relacionamento que é dádiva da cruz. É muito mais do que uma disposição de simpatizar ou não, de estar magoado ou não. É Cristo que nos une, numa comunhão profunda. Esta doutrina dos apóstolos nos coloca nesta realidade maravilhosa. É a comunhão dos santos. A igreja de Atos é um exemplo dessa comunhão em torno da doutrina dos apóstolos. Atos 2, 24, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vejam, eles não ensinavam nada além do ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a esse ensino. E a comunhão ao partir do pão e as orações. Que maravilha! Que tesouro! Que provisão de bênção tem na palavra e na doutrina dos apóstolos à disposição de cada um de nós. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está outro benefício de andarmos na luz. O pecado é uma barreira real à comunhão com Deus. Seus efeitos precisam constantemente serem neutralizados para que a igreja experimente verdadeira comunhão. O sangue de Jesus é a divina provisão para isso. A palavra que João usa para o pecado é hamartia, que significa originalmente errar o alvo. Um sentido que, embora praticamente ausente na época do Novo Testamento, define pecado como a falta de conformidade com o alvo ou padrão estabelecido por Deus. No Novo Testamento, esta falta de conformidade sempre diz respeito aos valores e comportamentos das pessoas. A expressão todo pecado também pode ser traduzido do original por todo tipo de pecado, ou cada pecado em particular. As duas traduções possíveis enfatizam o poder purificador e ilimitado, a provisão de graça que brota da cruz, do sangue vertido do nosso bendito Redentor Jesus Cristo. O segredo do poder desse sangue é que foi derramado não por um homem comum, mas pelo Deus homem Jesus Cristo. Imaculado, perfeito e sem pecado algum. O nosso sangue, o meu sangue, o teu sangue, o sangue de qualquer pessoa não teria esse poder. O sacrifício, a morte de qualquer um de nós seria justa, pois somos pecadores. Mas Cristo puro e justo morreu no lugar dos injustos. E essa graça e a sua justiça nos é imputada, nos é conferida. Há provisão do perdão de Deus para todo aquele que se arrepende. Morte real na cruz e sangue real vertido. Não meramente, como vimos semana passada, um teatro encenado por um fantasma, como ensinavam os falsos mestres gnósticos que João confronta. O sangue de Jesus é eficaz para purificar de todo o pecado aqueles que andam na luz, pois mesmo andando na luz, o crente às vezes tropeça e peca. Diferentemente dos pecados daqueles que andam em trevas, os pecados dos que andam na luz são trazidos a esta luz por meio do arrependimento e confissão sincera. Ali o crente é purificado pelo sangue precioso e poderoso de Cristo. Porém, quem anda em trevas não se preocupa com os seus pecados, nem com a purificação deles, está cego para a sua grave situação espiritual, para a sua terrível perdição e para o inferno e a condenação eterna que o espera. O crente, porém, se apropria desses benefícios pela fé, tanto por ocasião da sua conversão, quanto no processo diário de santificação. A eficácia do sangue de Jesus é prometida aos que andam na luz. Porém, invocar o nome de Jesus, ou o seu sangue de forma mística, como fazem alguns, como um amuleto, a parte de uma vida na luz, é só mera superstição.
O Espírito Santo aplica continuamente os benefícios do sangue de Jesus na vida do crente, cada vez que ele, quebrantado, busca a face de Deus para a renovação espiritual. 3 aplicações a partir do que ouvimos. Primeiro, esses versículos nos alertam do caráter puro de Deus, da sua santidade que irradia luz sobre as trevas e sobre cada partícula de nossa existência. Diferentes de Adão e Eva, que fugiram e se esconderam da presença de Deus no Éden, a fim de ocultar o seu pecado, nossa vida deve ser marcada por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão, quando a luz de Deus os revelar. Agindo assim, recebemos o perdão por intermédio da purificação provida pelo sangue de Jesus. Segundo, a comunhão uns com os outros é resultado de andar na luz. Quando a igreja está andando em santidade na presença de Deus, aberta diante da sua luz, experimenta, verdadeira comunhão, a comunhão dos santos. Terceiro, mas para experimentar essa comunhão que nasce do quebrantamento e da vida pura e santa, precisamos de orientação e de uma profunda convicção doutrinária a respeito das verdades bíblicas. E as recebemos somente mediante o testemunho e doutrina que Jesus repassou pessoalmente aos apóstolos. Onde não há palavra de Deus, não há o Deus da palavra, não há comunhão, só existe mentira e, consequentemente, trevas. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Gostaria de convidá-los para termos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, que possamos experimentar com fidelidade a Tua palavra a cada dia e andarmos na luz que irradia do Teu coração, reconhecendo os nossos pecados, buscando o Teu perdão e almejando viver em novidade de vida. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus, Teu Filho, são nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Dá-nos esta graça. E nesse período que estamos passando, queremos recomendar também todas as pessoas necessitadas e sofredoras aos Teus cuidados. Que Tu tenhas compaixão também, Senhor Deus, a respeito dos rumos do futuro do nosso país, da nossa cidade e do mundo. Tem piedade e misericórdia. E assim, queremos, Senhor Deus, conformar todas as coisas que não externamos nesta oração, conformá-las nas palavras que Jesus nos ensinou. E a uma só voz, cada um na sua casa, com sua família, ou quem estiver sozinho, repita comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E assim abençoe-os o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.